Olá, pessoal! Hoje vamos seguir com o nosso curso de autoconhecimento e explorar o 19º tema, Estados e Eventos. Esse é um assunto muito importante e fascinante, porque nos mostra como viver com mais inteligência. Ele nos ensina a relacionar corretamente os acontecimentos externos do nosso dia a dia com o estado interior mais adequado para cada situação. Para começarmos, vale refletir sobre alguns contrastes que vemos com frequência na vida, contrastes que, muitas vezes, nos surpreendem. Se observarmos com atenção, perceberemos que a aparência externa de alguém nem sempre corresponde ao que a pessoa está vivendo por dentro. Pense nisso. Muitas vezes encontramos pessoas muito ricas, indivíduos que possuem luxos que a maioria só pode imaginar. Têm mansões, muito dinheiro, famílias bonitas e, aparentemente, tudo o que alguém poderia desejar. Mesmo assim, apesar de toda essa abundância, podem sofrer profundamente. Podem carregar preocupações constantes, enfrentar problemas de saúde, passar por decepções amorosas, traições, perdas ou até questões como dificuldades sexuais. E, muitas vezes, apesar de terem tudo, continuam sentindo um vazio interno, um vazio existencial que nenhum dinheiro, luxo, prestígio ou fama é capaz de preencher. Todos nós já vimos casos tristes de cantores famosos, atores ou figuras públicas que, apesar do sucesso, entram em depressão, alguns chegando até a tirar a própria vida. Isso nos surpreende, não é? Porque, de fora, muitos acreditam que, se alcançassem o que essas pessoas alcançaram, finalmente seriam felizes. Se eu tivesse um emprego melhor, mais dinheiro, se eu fosse famoso, aí sim eu seria feliz. Mas não funciona assim. O que muita gente não percebe é que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas. Ela depende do nosso estado interior. Por outro lado, também encontramos pessoas que possuem muito pouco segundo os padrões da sociedade. Não se encaixam nas ideias comuns de sucesso. Ainda assim, vivem com alegria. Sorriem com facilidade e realmente apreciam os momentos simples do dia a dia. Por quê? Porque a felicidade não depende dos eventos externos. Ela depende do nosso estado interior. Então vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Vamos analisar claramente a diferença entre eventos externos e estados internos, e como podemos aprender a combinar os dois de forma consciente e inteligente. O que é um evento? Chamamos de eventos todas as situações que acontecem ao nosso redor, são as circunstâncias externas que encontramos ao longo do dia. Em um único dia, por exemplo, você pode tomar café da manhã com a família, ir para o trabalho, almoçar com colegas, enfrentar uma fila longa no banco ou até discutir com o parceiro. E, às vezes, nos deparamos com acontecimentos muito mais intensos, como um assalto, a perda de alguém querido ou um acidente grave. Quando conversamos sobre a nossa vida, normalmente contamos justamente esses eventos, o que vivemos na infância, o dia da formatura, o casamento, o nascimento de um filho, e assim por diante. Costumamos mencionar nomes, datas, lugares, detalhes externos que marcaram momentos importantes. Mas essa não é a história completa. O que quase sempre deixamos de fora é o aspecto interno, o estado emocional ou humor que tínhamos durante cada um desses momentos. E isso é fundamental, porque muitas vezes é o nosso estado interior que determina a qualidade real da experiência. O que é um estado interior? Chamamos de estado interior o nosso estado de espírito, o humor, a condição emocional, com a qual enfrentamos qualquer evento. Os eventos são externos, mas o estado interior é interno. Mesmo assim, ele tem uma influência enorme na maneira como vivenciamos cada situação. Pense em uma festa, por exemplo. Todos estão presentes no mesmo evento, mas não sentem a mesma coisa. Alguns estão felizes e animados, outros entediados ou ansiosos, e alguns talvez estejam preocupados com algo. Ou seja, mesmo no mesmo ambiente, cada pessoa vive uma experiência completamente diferente por causa do seu estado interior. Isso mostra como é importante desenvolver estados internos de consciência, para podermos enfrentar os acontecimentos da vida com atenção plena e realmente aprender com eles. Só quando combinamos conscientemente nossos estados internos com os eventos externos é que conseguimos extrair a sabedoria contida em cada experiência.
Por isso, aprender a alinhar adequadamente os estados interiores com os eventos que vivemos é essencial para o trabalho de autoconhecimento. Mas é interessante notar que há certas maneiras pelas quais comumente combinamos incorretamente estados e eventos. Existem situações em que nossas reações emocionais parecem adequadas à primeira vista, mas, na verdade, são exageradas ou completamente fora de controle. Pense em um funeral. É natural sentir tristeza, mas às vezes vemos alguém tão abalado que desmorona emocionalmente, chorando sem parar, gritando ou até dizendo que não quer mais viver. Ou imagine uma festa. A pessoa está se divertindo, mas bebe demais, começa a dançar em cima da mesa e perde totalmente o senso de limite. Esses exemplos mostram como, mesmo quando a emoção parece combinar com o evento, a falta de controle interno pode nos levar a viver aquela situação de maneira inconsciente e desequilibrada. E quando não sabemos lidar com nossos estados internos, perdemos a chance de viver esses eventos com consciência, de aprender com eles e realmente crescer. Também existem momentos em que o nosso estado interno claramente não combina com o evento externo. Alguém começa a chorar no meio de uma celebração alegre, ou alguém ri e faz piadas durante um funeral. Situações assim chamam a atenção e geralmente deixam todos desconfortáveis. Quando refletimos sobre isso, percebemos que não são apenas as emoções extremas que criam problemas. Mesmo quando o estado interior parece apropriado, se ele for inadequado ou inconsciente, acabamos gerando confusão, conflito e desequilíbrio emocional. E é justamente por isso que tantas vezes não conseguimos aproveitar o que a vida nos oferece. As lições presentes em cada experiência acabam passando despercebidas, simplesmente porque o nosso estado interior não nos permite enxergar o momento com clareza e consciência. Também percebemos que muitos eventos que esperamos com grande expectativa não correspondem ao que imaginamos. É como se faltasse algo. Pense em alguém que sonhou com o próprio casamento durante anos, imaginando um dia perfeito e inesquecível. Mas quando o momento chega, a pessoa está tão preocupada com os detalhes, com os convidados, com a comida que atrasou, com os músicos que tocaram as músicas erradas, que não consegue aproveitar o que está vivendo. O que deveria ser um dia alegre acaba se tornando cansativo, estressante e até decepcionante. Em contraste, existem momentos simples, espontâneos, que surgem sem qualquer planejamento e que acabam sendo profundamente agradáveis e significativos. E por quê? Porque, nesses momentos, estávamos no estado interior adequado. Essa harmonia interna nos permitiu receber e desfrutar plenamente aquilo que a vida estava oferecendo. Também podemos observar que, muitas vezes, o próprio evento é causado diretamente pelo estado interior em que nos encontramos. Quando estamos tomados por uma atitude negativa, por exemplo, essa atitude pode contaminar todos os eventos do dia, transformando situações comuns em experiências desagradáveis. Em alguns casos, eventos muito sérios, como a morte de alguém, podem ter sido consequência de um estado interior que a pessoa não conseguiu transformar, talvez um estado contínuo de tristeza ou depressão. Da mesma forma, alguém dominado pela raiva ou pela violência pode acabar matando uma pessoa ou sendo morto por causa disso. Até mesmo a infidelidade pode surgir do estado interno em que estávamos no momento, talvez um estado de desejo, de ressentimento ou de carência. E isso revela algo muito importante: os defeitos psicológicos que carregamos é que nos manipulam. São eles que criam esses estados internos distorcidos, e esses estados definem a forma como reagimos aos acontecimentos. No fundo, não temos realmente controle sobre nós mesmos. Estar no controle é algo muito diferente. Quando aprendemos a não permitir que nossos defeitos psicológicos nos arrastem de um estado interior a outro, praticando a morte psicológica a cada instante, e deixamos que a consciência se manifeste em nós em cada situação que precisamos viver, então começamos realmente a caminhar na direção da sabedoria. Um sábio pode estar alegre, mas nunca tomado por um frenesi descontrolado. Pode sentir tristeza, mas jamais cairá no desespero ou na derrota interior. O sábio permanece sereno mesmo diante da violência, mantém a temperança no meio da orgia e conserva a castidade em ambientes dominados pela luxúria. Para alcançar esse estado de autocontrole, precisamos aprender a combinar corretamente nossos estados internos com os eventos externos.
Essa é a única maneira de viver com verdadeira inteligência. Então, como podemos combinar corretamente estados e eventos? Vamos ver os passos necessários para isso. O primeiro passo é sempre praticar a autoobservação diante de qualquer acontecimento, em qualquer circunstância da vida. Só direcionando a atenção para dentro é que podemos reconhecer o estado interior em que estamos e identificar os defeitos psicológicos que estão provocando esse estado. Através da autoobservação, percebemos se estamos ansiosos, excitados, tristes ou com raiva. E precisamos lembrar, só podemos transformar aquilo que conseguimos observar e compreender. O passo seguinte é tomar consciência do evento que estamos prestes a viver, ou que já estamos vivendo, e fazer um confronto lógico, analisar se o estado interior presente é realmente adequado para aquela situação. Ao praticarmos isso, veremos que um estado interior correto diante de qualquer acontecimento implica manter o foco, viver o momento presente, conservar a paz interior, permanecer em lembrança de si, em equilíbrio e em pleno controle das emoções, da mente e da energia sexual. Por quê? Porque apenas nesse estado a consciência se manifesta. E só permanecendo nesse estado podemos identificar os defeitos que tentam nos empurrar para uma reação incorreta. Depois de fazer esse confronto lógico e alcançar um estado interior adequado, eliminando os defeitos que se manifestam, o passo seguinte é permanecer em autocontrole. E isso se alcança praticando a morte psicológica, observando e eliminando cada defeito que surgir na emoção ou na mente que tente nos levar a reagir de maneira errada. Assim conseguimos permanecer em lembrança de nós mesmos do início ao fim do evento. Por exemplo, imagine uma entrevista de emprego. Ao nos auto-observarmos, podemos notar um estado de medo, ansiedade, impaciência ou sensação de impotência, ou, no sentido oposto, podemos notar idealização, necessidade de agradar ou o desejo de impressionar. Esses são os defeitos que, se não forem eliminados, vão se manifestar e impedir a consciência de participar plenamente daquela experiência. Mas, se aplicarmos a técnica que estamos estudando hoje, teremos vivências muito mais positivas em qualquer situação. Ao permanecermos equilibrados e conscientes, seremos capazes de viver cada acontecimento da melhor maneira possível. E assim também seremos capazes de transcender qualquer recorrência que deveria se manifestar naquele evento, porque teremos eliminado o defeito psicológico que a alimentava. Se, por exemplo, entrarmos em uma discussão e, em vez de nos identificarmos com a raiva que quer surgir, observarmos e eliminarmos todas as suas manifestações, e mantivermos o estado interior adequado, conseguiremos resolver a situação da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, transcender a recorrência que estava marcada para acontecer com aquela pessoa. Além disso, poderemos extrair a sabedoria e os ensinamentos que aquela experiência veio nos oferecer. Há algo muito importante que precisamos compreender: a relação deste tema com a lei das correspondências e com a lei da atração. A primeira diz: assim como é dentro, é fora. A segunda afirma que nosso ego atrai tudo aquilo que vibra na mesma frequência que ele. Isso significa que, de acordo com o estado interior que mantemos repetidamente, serão exatamente as circunstâncias que atrairemos para nossa vida. Como a vida interior funciona como um ímã que atrai os eventos externos, precisamos eliminar com urgência todos os estados psicológicos errados presentes na nossa psique. Uma pessoa que alimenta dentro de si estados de tristeza ou depressão, por exemplo, acaba atraindo acontecimentos que reforçam ainda mais essa tristeza, pessoas se afastam, alguém a atrai, surgem dificuldades no trabalho, e assim por diante. E por que isso acontece? Porque um estado interior equivocado funciona como um imã que atrai infortúnios. O mesmo ocorre quando alguém mantém, de forma constante, estados interiores profundamente negativos, pessimismo, ódio, melancolia, autoconsideração, raiva, violência, entre tantos outros. Essa pessoa inevitavelmente atrairá para si situações difíceis e dolorosas. E quando permitimos que esses estados tão desequilibrados tomem conta de nós, não apenas tornamos a nossa própria vida amarga, mas também prejudicamos as pessoas ao nosso redor. Mas, em vez de refletir sobre isso, o que geralmente fazemos? Enchemo-nos de autoconsideração, nos justificamos, acreditamos que somos pessoas boas, e, dessa forma, nunca mudamos. Por isso é essencial identificar, por meio da autoobservação,
quando esses estados errôneos começam a aparecer em nós, ou quando já estamos presos em um deles, para eliminá-los imediatamente da nossa psique. Outro ponto importante que precisamos analisar dentro deste tema são os acontecimentos pessoais. Todos nós passamos por acontecimentos pessoais, situações difíceis, desconfortáveis ou inesperadas que surgem no nosso dia a dia. E é fundamental compreender que existem acontecimentos que podemos modificar e outros que simplesmente não podem ser mudados, e que precisamos aprender a aceitar. Cada situação que vivemos aparece como uma oportunidade para desenvolvermos as virtudes e a sabedoria que ainda nos faltam. Existem, portanto, acontecimentos pessoais modificáveis e acontecimentos pessoais não modificáveis. Mas, acima de tudo, o que realmente importa é o estado interior com que enfrentamos cada um deles. Muitas vezes gastamos muita energia e tempo, e acabamos entrando em estados internos errados, quando, na verdade, deveríamos reconhecer se aquela situação pode ser mudada ou não. Se for possível mudar, o correto seria focar imediatamente na solução, mantendo um estado interno adequado diante do que está acontecendo. Por exemplo, saímos de casa com pressa e, já na rua, percebemos que trancamos a porta deixando as chaves dentro. É desconfortável, é desagradável, mas é um acontecimento modificável. Se não aplicarmos o que estamos aprendendo hoje, o que costuma acontecer? Identificamos-nos com os defeitos que surgem, desespero, raiva, e começamos a reclamar. Podemos até brigar com o parceiro, culpá-lo, e ele nos culpa de volta, e, assim, um simples contratempo se transforma em um evento muito mais desagradável. Mas, se colocarmos em prática o ensinamento, a primeira coisa será nos auto-observar. Depois, observar e eliminar qualquer defeito psicológico que apareça, e então encontrar o estado interno correto para aquela situação. E veremos que, nesse caso, o estado interior adequado é a calma. Aceitar que o evento é modificável e focar na solução, chamar um serralheiro, encontrar outra forma de entrar, não importa qual seja o método, desde que mantenhamos o autocontrole até o fim do evento. O segundo tipo de acontecimentos são aqueles que não são modificáveis, circunstâncias desconfortáveis ou dolorosas que simplesmente não podem ser alteradas. Por exemplo, a morte de um ente querido ou de um animal de estimação. Ou descobrir que o parceiro foi infiel. São situações que, por mais que desejemos, não podem ser desfeitas. E é justamente nessas circunstâncias que tendemos a cair no desespero, identificando-nos profundamente com o sofrimento. Entramos em estados internos muito errados, quando o que deveríamos fazer é reconhecer que não podemos mudar o fato e, ainda assim, tentar viver aquela experiência da melhor maneira possível. A forma como reagimos a esses diferentes acontecimentos revela a qualidade do trabalho interno que estamos realizando. Mas, como são situações não modificáveis, elas tendem a nos mergulhar no sofrimento, e esse sofrimento nos impede de despertar a consciência e de reconhecer a sabedoria que essa experiência tem para nos oferecer. E, seja o acontecimento modificável ou não, reagir de forma incorreta só piora tudo e, em certos casos, pode até tornar a situação trágica. Pessoas que reagem de maneira absurda a um acontecimento podem, dependendo da circunstância, acabar em um hospital, em um cemitério ou até mesmo na prisão. Alguém que, por exemplo, descobre uma infidelidade da parceira, se não mantiver um estado interno correto, pode facilmente cometer um crime. Ou uma pessoa que se vê humilhada ou caluniada em público pode reagir de forma descontrolada e terminar no hospital ou na prisão. E o grande problema é que não sabemos como evitar, ou como sair, do sofrimento que sentimos diante dos nossos acontecimentos pessoais, especialmente os que não podem ser modificados. Por isso, vamos considerar dois pontos fundamentais que nos ajudam a sair desse sofrimento. O primeiro ponto é: não se identificar com a dor. À primeira vista, isso pode parecer difícil, mas é importante lembrar que só caímos no sofrimento quando nos identificamos com a dor. Quando algo não modificável nos acontece, a tendência natural é nos agarrarmos à dor, alimentá-la com pensamentos e emoções negativas, entregar-nos aos defeitos do desespero, da autopiedade, da raiva, do ressentimento. E, ao fazer isso, aumentamos a dor e perdemos completamente a capacidade de agir conscientemente ou de aprender com a experiência. Devemos lembrar sempre: a consciência não sofre, a consciência observa e compreende.
E, embora a dor às vezes pareça inevitável, o sofrimento é sempre opcional. Vamos descobrir que, quando não nos identificamos com o problema, quando não nos perdemos dentro dele, a dor simplesmente se dissolve. Então, o que devemos fazer? Colocar em prática tudo o que estudamos neste tema. Manter um estado interno correto através da autoobservação e da morte psicológica. E, cada vez que a dor tentar nos tirar da harmonia e da serenidade, não permitimos que ela nos domine. Pedimos a eliminação de cada memória, de cada pensamento que tenta nos levar ao sofrimento, de cada emoção e sensação perturbadora, para que possamos continuar vivendo plenamente o momento presente, aqui e agora. A segunda coisa é refletir e compreender que tudo passa. Tudo o que recebemos, em algum momento, teremos que perder. Tudo que chega até nós, mais cedo ou mais tarde, vai embora. Por isso, apegar-se às coisas, não querer deixá-las partir, é um absurdo, e é justamente isso que nos leva ao sofrimento. Precisamos aprender a ver a vida como ela realmente é, um filme cheio de cenas. Quando aprendermos a olhar a vida dessa forma, sem nos identificarmos com cada cena, mantendo uma atitude interna adequada, poderemos aprender com cada acontecimento. Muitos gostariam de ir para uma montanha ou para um mosteiro, fugindo do mundo e de todas as situações, na esperança de encontrar paz, felicidade e iluminação. Mas a verdade é que apenas neste ginásio psicológico que é a vida, com todos os seus acontecimentos e circunstâncias, encontramos o treinamento real para nos conhecermos, nos transformarmos e alcançarmos o despertar. O essencial é compreender que nenhum acontecimento externo é tão importante quanto a maneira como reagimos diante dele. E que a melhor arma que alguém pode ter na vida é um estado psicológico correto, porque é isso que realmente pode garantir paz. Este foi o tema de hoje. Lembre-se de deixar todas as suas dúvidas, e teremos prazer em respondê-las. E eu convido você para a próxima conferência do Pilar da Psicologia, na qual falaremos sobre o nosso país psicológico. Vamos estudar a importância de viver o momento presente, deixar de acreditar que somos pessoas boas e mudar o nosso centro de gravidade para retornar ao absoluto. Não perca este tema tão importante. Até a próxima vez!